Olá, o tema hoje que nós vamos abordar é entre o ser líder e o exercer a liderança, os desafios da gestão escolar contemporânea. Um trabalho realizado por mim, juntamente ali com a professora Giza Guimarães, fazendo todo esse processo de direcionamento, de orientação. Antes de iniciarmos aqui o tema propriamente dito, eu gostaria de contextualizar, que o texto que foi norteado aqui, a base que nós tivemos como referência, foi com a ideia de trazer uma síntese, das análises ali realizadas no mestrado profissional em educação, integrando parte da minha dissertação, que vem intitulada como Percepções dos Gestores de uma Rede de Escolas Confessionais sobre as atribuições de sua função profissional. Essa escolha busca, então, não apenas apresentar fundamentos teóricos sobre a temática da liderança, mas também fazer a relação entre a prática e a percepção real dentro do contexto educacional, trazendo evidências aí e relevância para a aplicabilidade do tema. Bom, eu gostaria de explicar que a proposta desse vídeo, inicialmente, é refletir sobre a liderança como um processo dinâmico, relacional, formativo, mostrando que liderar vai além do cargo, envolvendo influência positiva e mobilização das equipes. E que ao unir essa teoria e prática relacionada aos gestores educacionais, esse vídeo convida então uma reflexão de todos nós sobre os desafios e as possibilidades da liderança escolar, com o destaque no papel do gestor como um agente de transformação e promotor também de ambientes colaborativos, democráticos. E temos aqui, então, 3 objetivos. O primeiro seria refletir sobre os desafios e práticas da liderança na gestão escolar. O segundo é compreender como essas competências e habilidades do gestor influenciam o ambiente educacional e inspirar modelos de liderança colaborativa e também transformacional. Bom, se tratando de líder e liderança, será que há diferença entre uma coisa e outra? Segundo o de Stefani, 2005, ele diz que sim, que líder e liderança não são termos sinônimos, Nem todos os que ocupam um cargo de liderança conseguem, então, exercer de fato a liderança em sua plenitude, porque exige uma certa habilidade, ou habilidades específicas como iniciativa, carisma, capacidade de influenciar positivamente os liderados. Então, já traz aí o conceito de que não são sinônimos, existe uma diferença entre ser líder e exercer essa liderança. E Afonso também confirma, assim, ser líder vai além de ocupar uma função, implica em assumir um papel permanente de influência, assim que o exercício da liderança dependa de contextos e oportunidades. Então, aqui reforça a diferenciação que existe entre o papel do líder e o exercício dessa liderança. Pensando na liderança educacional, com todo o dia a dia, os desafios, a demanda que se tem dentro de uma rotina escolar, Heloísa Luque traz aqui uma concepção sobre essa liderança na escola, que é uma característica essencial da gestão. Então, os gestores precisam sim exercer a função de liderança, o papel de liderança. O gestor ele deve mobilizar, orientar e coordenar o trabalho da equipe, inspirando-os a aplicar o melhor de si na realização de ações socioculturais voltadas ali para a melhoria contínua do ensino, da aprendizagem. O que exige também, segundo ela, uma atitude proativa, entusiasmo e elevadas expectativas do gestor em sua capacidade de influenciar os resultados. Então, aqui a gente consegue perceber que não é só estar na função, direcionar ali trabalhos mais técnicos, mais burocráticos, mas também exige-se essa habilidade de proatividade, de capacidade de influência do meio, com foco ali nos resultados educacionais. E muitas são as características desse profissional, estando na gestão, na liderança, sendo líder, referência. Qual que é a fundamentação teórica? O que os autores trazem? Qual é a percepção que se tem referente a essas habilidades, essas características desse profissional? Então, John Maxwell traz aqui uma lista enorme, e eu vou tentar ser rápida aqui para dizer para vocês quais são as características desse profissional, o que ele precisa fazer.
que começa assim: demonstrar disposição para assumir riscos, ter uma paixão ardente por fazer a diferença, sentir-se incomodado com a realidade atual, assumir responsabilidades enquanto outros inventam desculpas, enxergar possibilidades em situações desafiadoras, destacar-se no meio da multidão, ter uma mente e um coração abertos, colocar o bem-estar coletivo acima de interesses individuais, inspirar e potencializar o desenvolvimento das pessoas, comunicar-se com empatia e autenticidade, integrar sabedoria, emoção e intuição, demonstrar preocupação genuína com o bem-estar dos outros e ter a coragem de enfrentar os desafios. E eu acredito que essa lista ela é bem maior. Mas aqui nós já vimos muitas áreas que o gestor, dentro dessa função de líder, exercendo essa liderança, ele precisa desenvolver. E outros autores complementam. Yamamoto, aqui no primeiro, diz que o líder, o gestor, ele precisa ter a capacidade de agir com flexibilidade, ele precisa liderar de forma colaborativa a mediar ali conflitos, o que faz parte do dia a dia. Libânio, em 2012, traz que liderança requer diálogo e participação ativa da comunidade escolar. Luke traz que o gestor ele é um mobilizador de equipes e mediador de todos esses processos que nós vimos aqui anteriormente. Mendonça reforça que liderança transformacional inspira, motiva e gera inovação. Então, nós podemos perceber aqui com todas essas citações, com toda essa fundamentação teórica, que exercer esse papel de líder com qualidade nas funções, na liderança que se exerce, que se pratica diariamente dentro da unidade escolar, dentro da instituição educacional, é algo que requer muita habilidade. Com base ali na citação de John Maxwell, né, que foi a mais extensa que nós vimos ali no slide anterior, quais são os aspectos essenciais na liderança educacional? Se pudéssemos resumir, né, de acordo com essa citação e os demais autores que trouxeram ali o seu ponto de vista dentro dessa área, seriam as competências, o domínio, né, das competências técnicas e emocionais, a comunicação clara e empática com toda a equipe, né, com todos os liderados ali, a capacidade de inspirar e engajar todos os envolvidos, toda a comunidade escolar, e a mediação de conflitos e incentivo ao trabalho colaborativo. Então, se pudéssemos resumir os aspectos essenciais dentro dessa função, seriam esses, de acordo com as citações anteriores. Bom, vamos falar de metodologia. Como dito anteriormente para vocês, essa reflexão é base aí de parte da minha dissertação, e a metodologia utilizada foi a de Bardin, sobre análise de conteúdo, e eu trouxe aqui de forma resumida para vocês entenderem. Então, o tipo de pesquisa ela foi qualitativa, descritiva e analítica. Para a realização ali da dissertação, né, foi usado entrevistas semi-estruturadas com os gestores escolares, e as categorias que foram identificadas foram 3, que foram as competências e habilidades do gestor, os desafios do cotidiano da gestão e as práticas que fortalecem, então, a equipe. Então, foram categorias que direcionaram essas entrevistas para que a gente pudesse ter aí uma análise melhor desses conteúdos através de uma questão qualitativa, descritiva, analítica, para poder aí ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Bom, compartilho com vocês aqui alguns dos resultados adquiridos, né, em específico nessa temática. Os gestores eles reconhecem que a liderança é algo essencial, mesmo tendo um pouco ali de confusão ainda entre função e influência, né? Os desafios destaques que foram mais frequentes ali foram as resistências em relação às mudanças, a comunicação falha, a necessidade de uma performance, né, nessa comunicação, e a sobrecarga administrativa devido a tanta demanda mesmo, a diversas áreas que esse profissional precisa passar e liderar. E boas práticas foi que a liderança democrática e colaborativa ela gera maior engajamento, confiança. Isso ficou também evidenciado ali com os relatos dos participantes da pesquisa.
Bom, vamos para as considerações finais. Trago aqui uma citação do livro Liderança Cristã, de Ellen White, onde diz que o líder cristão ele trabalha com ordem, com plano e propósito bem definidos, claros, né? Em Jeremias 17:10 diz que o Senhor ele examina o coração e retribui a cada um conforme as suas ações. E muitas são as ações desses gestores nessa função de líder e liderança. A liderança, ela é o eixo central da gestão escolar eficaz. Mais do que administrar, o líder ele forma pessoas, inspira propósitos e promove o pertencimento. O verdadeiro líder educacional é um semeador de valores e o construtor de comunidades de aprendizagem. E liderar é servir, inspirar e transformar. Então fica aqui o convite para todos os líderes que estão aí diante desse grande desafio que vimos aqui brevemente, mas que nós possamos ter essa dependência principalmente do Senhor, porque Ele vai retribuir a cada um conforme as nossas ações. Precisamos nos inspirar, nos transformar, trabalhar com inovação, como foi visto aqui, e com certeza a gente vai melhorando aí a nossa prática dentro dessa liderança, que é um desafio. Fica aqui o convite para aprofundarmos então um pouquinho mais aí esse assunto, essa temática que é de tanta relevância para a área educacional também.